Para Brasília, desta vez com o João Pedro Melo, para falar da novela do corte de gastos, que parece, tudo indica, que está chegando ao fim. Fala, João Pedro Melo. Oi, Ronald, oi, Zaidan. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, foram vários atrasos, a gente até perdeu a conta, né, a respeito dessa situação do corte de gastos, mas finalmente o Ministério da Fazenda sinalizou que a medida deve ser anunciada até terça-feira. Essas ações são esperadas com ansiedade pelo mercado financeiro para garantir o equilíbrio das contas públicas no ano que vem. E para resolver os últimos ajustes, uma nova reunião está prevista para a próxima segunda-feira. Nesse encontro, a equipe econômica vai apresentar as minutas do corte de gastos ao presidente Lula. Em conversa com a imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou os pontos que já foram fechados, os acordos, e apontou que falta pouco para que essas medidas saiam do papel. O último grande conflito tratava sobre a aposentadoria dos militares das Forças Armadas, que são subordinados ao Ministério da Defesa, que aceitou a proposta da equipe econômica. A avaliação do Palácio do Planalto é de que o ponto que ainda exige ajuste é a progressão da carreira dos atuais militares. Isso porque depende de vagas abertas em postos superiores. Nas contas da equipe econômica também estão ajustes e revisões em benefícios assistenciais. Isso tem gerado uma espécie de desconforto na esplanada dos ministérios. Bom, tudo isso deve gerar uma economia de 70 bilhões de reais para os cofres públicos, sendo que desse total 30 bilhões devem ser em 2025. Além disso, os reajustes do salário mínimo e benefícios sociais devem seguir as regras do arcabouço fiscal. O governo garante que o pacote busca corrigir distorções e evitar que o arcabouço perca a credibilidade. Uma outra ideia é manter as despesas sob controle e recompor as receitas após vários anos de déficits fiscais. Ficará a dúvida até a hora do anúncio do tamanho daquilo que vai mexer com o cidadão mais pobre do país, viu, Zaidan? O Rui Costa disse que educação e saúde não serão tocados, porque foi uma exigência do Lula. Mas é bom lembrar o seguinte: se essa legislação fiscal, aquilo que chamaram de arcabouço, se isso for mantido, e o que é grave, se esse corte acabar virando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, como disse o Haddad, repetindo o que ocorreu com o teto de gastos anterior, que era muito pior do que esse, mas esse é muito ruim também, e o conceito é o mesmo, né? Mas o outro era ainda mais restritivo, estúpido, e tinha uma bomba relógio acionada para explodir mais cedo. Mas esse também tem o seu tempo de duração para que haja a possibilidade de se desarmar essa bomba. Só que não adianta, em algum momento será incompatível o piso constitucional para educação, o piso constitucional para a saúde e essa legislação fiscal. Não haverá maneira de atender as duas coisas. Então é um adiamento. Mas como que eles vão atacar essa legislação fiscal sem atacar o problema da dívida? Como transformar essa legislação fiscal, aboli-la, substituí-la, se não houver ataque ao problema central, que é o problema da dívida pública? Isso não será tocado. O Haddad vai apresentar um pacote. O Lula resolveu colocar os militares na história até para reduzir as críticas, ou tentar reduzir as críticas, né? Tá vendo, mas provavelmente com um efeito muito pequeno, se for aquilo que foi anunciado, porque hoje os militares se aposentam com 35 anos na ativa, 35 anos de serviço. A idade não entra em campo. Então eles querem colocar uma idade, 55 anos. Quando você considera que alguém chega a 35 anos de tempo de serviço dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, tendo começado aos 18, significa que ele tem, na média, 53 anos. Há casos em que se aposentam com 51 porque já estavam em serviço aos 16 anos. São casos raríssimos, porque entram em escolas preparatórias, e isso já é levado em consideração. Mas normalmente 18 anos, 53 anos. Você passa para 55, que é o que propôs o Haddad, o impacto é muito pequeno. É mais para ter um efeito político. Olha, tá vendo?
também a Previdência dos militares foi tocada. A Previdência dos militares, o que ela arrecada, banca 15% do seu custo, do que ela gasta. 85% saem dos impostos, né? Então, os problemas não serão atacados no seu cerne. E isso só ocorrerá se houver o enfrentamento do problema da dívida. E não há a menor disposição para isso. E assim que o Haddad anunciar, vai ter um impactozinho ali, um elogia, diz que é o possível, outro critica, mas daqui a pouquinho começará a pressão por mais cortes. Por mais cortes. Eles só não admitem que haja restrições ao pagamento de juros. Por isso nós temos essa história de primário e nominal. E só contamos o primário. Só contamos a dívida, desconsiderando pagamento de juros. O déficit, desconsiderando o pagamento de juros. É o déficit primário. Isso não importa. Importa o déficit nominal, que é o que registra o impacto da dívida pública. Nos últimos 12 meses, esse impacto foi de quase 900 bilhões de reais. Então, provavelmente haverá consequências para os mais pobres, para o sujeito que nada tem, que precisa do tal benefício de prestação continuada, talvez para o nível de reajuste do salário mínimo, qual será o parâmetro para o aumento real, não para o reajuste, que é a inflação, mas para o aumento real, qual será o parâmetro, provavelmente bem mais restritivo. E vamos ver o que vem a respeito de seguro-desemprego, mas nada que atinja bancos, grandes corporações, os subsídios. O Haddad divulgou a lista dos subsídios. E aí? Vai fazer o que com ela? Então, e depois vão para cima dele de novo, exigindo mais cortes. Essa novela não vai parar.